Nobres alunos, estamos de volta, então, para a segunda parte da aula do sábado à tarde, hoje, dia 23 de janeiro de 2021, pelo CETEP. Gestão aplicada número 2 é a disciplina. Professor Eric Brasil, turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. E temos uma atividade, né, importante aí para consolidar os conhecimentos. Passamos uma atividade a respeito dos 3 tipos de controle, né? Então, você deverá tratar e abordar o controle preventivo, o controle simultâneo e o controle posterior em 3 exemplos da sua preferência. Normalmente, nós fazemos essa atividade voltada para atividades operacionais, de manutenção, mas você pode fazer para atividades táticas ou estratégicas, como você preferir. Cada um faz a sua abordagem, certo? Alguns colegas fizeram uma abordagem bem diferenciada mesmo, como, por exemplo, o Gelson, que já me mandou a atividade dele, ele fez uma abordagem baseada em serviços públicos, né? Gelson Ricardo, mas você também pode fazer uma abordagem baseada numa atividade operacional, como eletrotécnica, envolvendo outra, vamos dizer, situação, não é? Alguns de vocês já me enviaram a atividade pelo WhatsApp, já estou aqui verificando. Outros vão preferir falar, comentar, né? Outros ainda estão desenvolvendo. Alguém gostaria de comentar a atividade? Até citei aqui no bate-papo, né, a atividade que quero, já para iniciarmos esse momento. Andréia, gostaria de falar? Ai, professor. Professor, não deu uma pesquisada, mas eu vou falar, tipo, baseado no que eu já vivenciei no decorrer do meu trabalho, nas minhas experiências, no caso, né? Ótimo. Por exemplo, no controle preventivo, eu acredito que... Ai, desculpa se ninguém estiver entendendo muito bem a minha voz, que eu estou muito gripada, porque está até ruim para mim falar. Mas, enfim, em relação ao controle preventivo, o senhor colocou aí no exemplo que, no caso, o controle preventivo ele é aplicado antes do problema, certo? Eu acredito que uma das formas que a gente aplica esse controle é a questão da segurança. No caso, vamos supor, o Roberto Lucena, ele trabalha com altura, com eletricidade. Uma forma dele prevenir um acidente, no caso, seria treinamentos, porque quem trabalha com altura tem que ter o treinamento em altura, é uma forma de prevenir o acidente, certo? Tem o cinto também, tem vários equipamentos. No controle simultâneo, que é durante o problema, o senhor falou que o foco é nos processos. Eu vou dar exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela produzia embalagens, certo? E aí, essas embalagens a gente enviava para várias empresas. Teve uma época que estava dando problema no tamanho, porque são vários processos para produzir uma embalagem, também não vou citar para não ficar muito longo. E aí teve que ser feito um investimento, no caso, para melhorar a máquina, para comprar máquina nova, para poder produzir melhor. Esse foi o que aconteceu para a gente poder solucionar o problema, né? No caso, estava tendo problema, os clientes estavam reclamando e tal, e a gente teve que solucionar dessa forma. Agora, em relação ao controle posterior, que é caso após o problema, a empresa estava passando por uma auditoria, certo? E aí essa auditoria era uma certificação, a empresa passa por alguma certificação. E aí a gente vendia produto para empresas externas, no caso, para fora do Brasil. E aí a gente recebeu uma visita nessa empresa, e aí tinha um certo ponto, que eu acredito que toda empresa tem seu segredinho, sabe? E na empresa que eu trabalhava, justamente esse auditor foi para um lado que não era para ele ir, que no caso já estava sendo escondido dele, entendeu?
E aí o nosso gerente geral, no caso, já tinha sido avisado que ele não poderia levar o auditor até aquela área. O que aconteceu? Ele levou, certo? O auditor não gostou do processo que estava sendo feito. No caso, para ele não existia retrabalho, e esse produto ele foi retrabalhado, e isso não podia existir, para eles não existia. E aí, por conta disso, a gente perdeu muita produção. A venda maior que a gente fazia era para o exterior, e essa empresa era uma empresa grande, era de fora. E aí eles cortaram os laços com a gente, por conta de um erro do nosso gestor, certo? E aí vem a questão do que foi feito. Na verdade, eu nem sei exatamente o que foi feito. Eu sei que eles tentaram converter a situação, não teve como, foi cortado laços, a gente teve uma queda na produção imensa, e aí veio demissão de funcionário, teve muita demissão, aí começou a pandemia, aí teve mais demissão, mas ainda a empresa até hoje continua de pé. No caso, o gestor, que prejudicou a empresa, mesmo sendo alertado antes, ele pediu foi para sair. Não sei exatamente o que foi feito, a empresa continua funcionando, mas daquele jeito, não como antes, né? Ok, André, gostei da sua participação. Você pontua bem aqui na nossa atividade, tá certo? Falou dos tipos de controle, com exemplo prático, né? Exemplos de situações que você enfrentou, situações reais, né? Muito bom mesmo, e que isso possa inspirar os outros colegas também a participar. Quem mais gostaria de falar sobre os 3 exemplos de controle? Roberto? Roberto Lucena? Professor. Isso. Eu e a Andréia, como os demais, estamos em sintonia, porque eu pensei muito em trazer exemplos do meu dia a dia, né, da minha área, que é a telecom. E aí, só um pouco do que eu entendi sobre esse controle preventivo, simultâneo e posterior, baseado no que o senhor deu de exemplo, de explicação, do que realmente é um controle. Eu trouxe para a minha área aqui, no caso 1, que é o controle preventivo, inspeção do material de trabalho. Na minha área é muito importante nós checarmos os EPI, como o cinto, bota, luva, capacete, e os EPC, que nós usamos só os cones, para sinalizar nas ruas. Então, sempre tem que ter esse controle, se realmente está em boas condições de trabalho, se dá para trabalhar corretamente, para poder estar evitando acidentes e futuro uma coisa pior do que um acidente trazer a morte de um funcionário, de um colega amigo. E aí, sempre é feito isso, a empresa se preocupa que os funcionários realmente tenham tudo de qualidade, tudo de bom uso, para que possam, assim, exercer um bom trabalho. E o controle simultâneo, que eu entendi aqui, que é a supervisão dos trabalhadores, é acompanhar em tempo real, no caso aqui, como eles estão usando os EPI, os EPC, como é que eles estão na rua, tipo uma correção, assim, que sempre eu observo, é uma escada que não está amarrada, né? É aquela pessoa que sobe, não coloca o talabaste sobre o poste, para poder ficar bem fixo lá em cima, sobe sem a luva, sobe sem um capacete. Muitas das vezes, a negligência nossa, é uma pressa nossa mesmo, assim, de executar o serviço do dia a dia, corre, a gente deixa de usar esses EPI tão importantes do nosso dia a dia. E aí, esse controle vem fazer isso, fazer com que a gente, em tempo real, possa estar usando os EPI, possa estar usando os cones para estar sinalizando, às vezes, um pedestre, escada fica muito no meio da rua, tem vento, um possível acidente de um carro bater na escada, uma moto, e aí você está lá com o talabaste, está preso, evitar acidente. E o terceiro, que é o posterior, a inspeção de qualidade, realmente o que eu vivo no meu dia a dia são pessoas que naquele dia estão desanimadas, estão sem ânimo, sem uma reciclagem, sem um treinamento, né? Sem vontade de fazer aquele serviço. Quando nós termina, eu observo que não saiu bom aquele trabalho, deixou a desejar. E aí esse controle vem fazer isso, fazer com que tenha aquela conversa, tenha realmente dar instrução, dar uma reciclagem para ele,
fazer com que esse profissional venha realmente fazer aquilo que é para ser feito, com qualidade e com segurança. Isso foi um resumo do que eu entendi desse controle. Muito bom, Roberto Lucena, aí sempre participando ativamente, né, da aula, das aulas, das atividades, pontua bem aqui com a gente. Quem mais gostaria de falar sobre os exemplos de controle? Matheus, Matheus Pereira. Pode falar, Matheus. boa tarde a todos. Roberto Lucena. Vamos falar, né, gente? Vamos interagir na aula. Tá um pouco parada a aula, né, professor, esse final de semana. Eu tenho que ver o movimento de vocês, né? Vamos lá. Estímulos nós temos. Estamos em 2021, galera. Vamos. Aqui, equipe dos melhores. Melhores. Vou falar aqui sobre um pouco do meu trabalho. Eu trabalho diretamente na manutenção, e a manutenção, acho que ela esses 3 tópicos, né, que você apresentou, se enquadram pelo menos no meu dia a dia, né? Trabalho diretamente com a manutenção dos aerogeradores e no controle preventivo a gente já ataca nos prevenindo no entorque, apertos de alguns parafusos, troca de óleo. Esse é o meu dia a dia no controle preventivo. E no simultâneo é você conseguir identificar alguns problemas existentes, né, na máquina, né? Se você conseguir identificar, para não ocorrer um posterior problema, né? No caso, que possa vir a parar o equipamento, o aerogerador, e um problema existente maior. Então, seria um exemplo simultâneo, né? Então, se a gente conseguir identificar alguns componentes desgastos, algum componente que não está atuando conforme realmente era para ser, então seria trocado, né? E o posterior, que é o que, tipo, eu estou trabalhando diretamente agora, realmente, com uma manutenção posterior, que é um problema posterior que aconteceu na máquina. São as pinças de freio que estão desgastadas demais, umas estão com problemas, e a gente está fazendo a troca, e outras estão em bom estado, só que a gente está fazendo a manutenção simultânea, né? O preventivo, né? No caso, controle preventivo, para posteriormente não ocorrer um problema, né? A gente já está fazendo essa troca dos componentes completos, no caso. Então, essa é a minha experiência que eu tenho para passar para vocês. E bora falar, né, no grupo, bora interagir. E é isso aí, professor. Legal, aí a participação do Matheus Pereira, trazendo um exemplo, né, de controle na manutenção, que interessa demais para a realidade dessa disciplina de gestão aplicada, número 2. Tem gente aqui participando no bate-papo, não é? Um pouco ruim na garganta, o Paulo Silas, líder da turma. Muito bem. Vamos aqui, Márcio Mota participando, controle preventivo, antecipa os problemas, exemplo em uma fábrica de calçados, observar e identificar a quantidade de matéria-prima. Controle simultâneo, corrigir os problemas, exemplo, a falta de matéria-prima, buscar uma solução a curto prazo, como fazer um produto que tenha a disponibilidade de matéria quando chegar o material que está faltando. Controle posterior são aqueles que são feitos após a ação. Exemplo, faltou a matéria-prima, buscar organizar para que não ocorra novamente. Participação aí do Márcio Mota. E temos outros colegas também a participar, né, dessa atividade. Muito bem. Claudiano, quer falar alguma coisa? Vou completar lá o meu exercício lá. Na minha área lá que eu trabalho, a gente vê alguns profissionais que eles trabalham e sempre acontece um problema, tô falando da parte de encanação, encanador, um pouco, eu faço também. Então, acontece um problema de que quando falta água nas caixas, existe
que quando a água retorna, ela retorna fraca, e muitos profissionais não entendem, não sabem por que é, porque criam bolhas d'água e ela deixa a pressão da água fraca, não a pressão, por causa dessas bolhas. Aí a gente visou muito esse problema, aí a gente começou a fazer as encanações, elas estão declinadas e com suspiro em cima das caixas, para corrigir esses problemas que vem acontecendo no dia a dia. E na área da elétrica, a gente sempre procura trabalhar com materiais de boa qualidade, e a gente dá garantia no serviço da gente para que não possa... porque se a gente colocar um material de má qualidade, ele vai estragar mais rápido, e aí a pessoa vai chamar você novamente para refazer aquilo que você já fez. E quando a gente pega um material de boa qualidade e coloca no serviço da gente, ele vai demorar ali 14 anos, 15 anos, dependendo de que tipo de material, para poder a gente fazer uma manutenção novamente. Então, esse é o meu... isso faz parte do meu trabalho, né, do meu dia a dia, da minha vida. Esse tipo esqueci até o nome do trabalho que eu estou fazendo. Posterior, né? A gente já vê os defeitos antes, a gente já vê, tem exemplos de outro, e a gente corrige aqui fazendo para que não ocorra também no nosso também. E é isso. Ok, Valdiano participando e contribuindo aqui com a gente, né? Aqui no bate-papo, o André dizendo que o Valdiano é multiuso, não faz de tudo. O Daniel perguntando ao Matheus, Matheus, qual máquina você faz manutenção? Bom, temos aí esse instrumento do bate-papo para falar. Alguns dos colegas estão já começando a se animar, né? E a participar. Gelson, quer falar? Só complementando um pouquinho aí do Valdiano, a parte das bolhas de tubulação, principalmente de água, né, que ele falou aí. Para a gente, na nossa empresa, né, que eu trabalho aqui na Cagés, a gente usa as ventosas, né? Ela é um resisto tipo já para isso, para tirar o vento que tem na rede, tirar o ar, tirar as bolhas, tirar todos esses negócios. Ok, contribuição aí do Gelson, que fez uma atividade bem interessante, a atividade de controle dele teve mais a ver com o controle no serviço público, foi isso, Gelson? Isso. Você queria comentar? Não, professor, só acrescentar só isso mesmo. Ok, então, Gelson Ricardo aqui pontuando e participando com a gente. Eu fui para o lado público lá, professor, por questões de trabalho e da empresa onde eu trabalho. Por isso que eu fui na área de... A empresa, por mais que seja CAGES, mas ela é uma empresa, pode-se dizer, do Estado, né? Ela até presta serviço público, né? Entendi. Mais alguém para participar, para contribuir, para desenvolver a sua atividade sobre os tipos de controle, exemplos dos 3 tipos de controle? Não, aqui, professor. Pedro Neto. Já acabamos de ligar lá que a internet está um pouco ruim, professor. A minha aí. Tudo bem. Falar aqui dos 3 tipos de controle, professor. Eles são um pouco parecidos os 3, mas são um pouco distintos, né? É o controle preventivo, que ele é antes do problema, serve para pessoas que quiserem identificar o problema antes que ele aconteça, para evitar alguma perca, algum prejuízo. O controle simultâneo, que é durante o problema. Já aconteceu esse problema, mas com esse controle você pode minimizar a perca e restaurar o que já foi perdido. E também o controle posterior, que é após o problema. Mesmo tendo esse problema, com esse controle posterior, você pode buscar alguma solução, causar alguma solução para restaurar esse problema, mesmo ele já tendo feito. Então, esses 3 tipos de problemas, eles são um pouco diferentes, mas eu acho que eles 3 se complementam, porque os 3 levam a um intuito só, da perca, envolvendo do começo até o final da perca, sendo que até depois do problema, você pode ter uma solução para ser resolvida. Faz isso mesmo. Ok, interessante a participação do Pedro Neto sobre os 3 tipos de controle.
Mais alguém para participar? Para desenvolver a sua atividade, pontuar aqui com a gente. Lembrem-se, vocês são avaliados pelas atividades que fazem, pelos trabalhos, pela participação. Alguns enviaram atividade por WhatsApp, alguns enviaram textos, outros enviaram áudios, mas é importante falar aqui também, não é? Alguém mais gostaria? Daniel Rodrigues. Romário Salles. Bom, temos as oportunidades, não é isso? Então, desenvolvendo aqui a atividade sobre os 3 tipos de controle, é importante que eles fiquem bem consolidados, porque é um conteúdo de prova também, e porque é um conteúdo bem pertinente à nossa disciplina, não é? Então, vamos prosseguir, certo? Perguntar aqui ao Matheus, foi colocada aqui a pergunta para ele, qual é a máquina, qual tipo de máquina você faz manutenção, Matheus? Foi perguntado aqui para você. Oi! Estão perguntando qual é o tipo de máquina. Atualmente eu estou fazendo manutenção na Suzlon, máquina da Suzlon. Estamos no mesmo barco, viu, Matheus? Daniel também? É mesmo máquina, professor. Graxa e óleo demais, viu? Pois comente aí para a gente, Daniel, para você participar e ganhar seus pontos aqui com a gente. Aqui, geralmente, professor, a gente faz limpeza de graxa, né? De poeiras que ficam embaixo, assim, nas máquinas. Faz troca de componentes, né? Rolamentos, essas coisas. Né? Examina se os extintores que estão lá em cima, se estão na validade, né? Se não tiver, tem que trocar. Várias inspeções, né? Que a gente tem que fazer, né? Muito bem, Daniel participando aqui com a gente, né? Legal. Alguém mais para fazer comentários a respeito do controle? Bom, então, finalizando essa parte da atividade, certo? Aqueles que não fizeram ainda, inclusive a primeira atividade lá no final de semana passado, e esta atividade atual, ainda recebo pelo WhatsApp, seja de forma falada por um áudio, seja de forma escrita, onde você tira uma foto, mas precisa me enviar, porque eu vou tabular as notas de vocês logo em breve, né? Então, amanhã é o último dia para você participar com atividades da nossa disciplina, e amanhã será um dia mais corrido, porque temos a revisão geral e a prova. Eu vou finalizar essa transmissão, mas nós ainda temos aula hoje, né? Ainda vamos retomar com mais conteúdos, tá certo? Até daqui a 2 minutos.